Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje a gente quer meditar na palavra do Senhor. É um texto muito interessante para nossa meditação, para nossa reflexão, para repensarmos nossa vida com Deus, nossas convicções. Eu quero hoje falar em 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 3. A Bíblia que eu estou usando aqui é a versão NVI, tá? Nova versão internacional, caso você queira acompanhar. E vamos direto ao texto, vamos buscar o que Deus tem para nós aqui nesse texto. Nós vamos ver primeiramente 3 versículos que diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus diante da vida de Zacarias, que instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, nós temos aqui 3 versículos que falam muito bem sobre um rei de Judá, chamado Uzias. Uzias tinha 17 anos quando começou a reinar, né? Era quando ele começou a assumir o trono, muito novo. Mas desde muito novo, a palavra de Deus o elogia as suas atitudes, porque a partir do versículo 4 diz que ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, ou seja, ele seguiu os passos do seu pai Amazias, fazendo o que Deus aprova. E aqui diz, ainda mais no versículo 5, ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que era um contemporâneo da sua época, que o instruiu no temor de Deus. Então aqui está falando que Zacarias o instruiu no temor de Deus, ele buscou a Deus. E diz aqui, ó, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então imagina aí um líder religioso, um líder político, temente a Deus, que tinha 16 anos de idade. E qualquer pessoa que visse Uzias naquela condição, alguém que busca a Deus, 16 anos de idade, pensaria assim: olha, esse menino vai longe. Esse menino vai viver coisas que a gente não nem espera da parte de Deus. Ele vai ter uma vida muito poderosa nas mãos do Senhor, porque tudo indicava isso. Tudo indicava que ia estar tudo certo, que Uzias seria um grande rei. Tudo indicava que muitas coisas boas viriam da parte de Deus para Uzias. E veio, né, até certo ponto, porque aqui no final do versículo 5 diz que enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E, e pelo tom da minha conversa, você já deve imaginar que esse não foi o fim de Uzias. E de fato, aqui no versículo 16, nesse mesmo capítulo, começa a ser descrito o final de Uzias, final da sua vida. Diz aqui, ó, no 16: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Versículo 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. No 20, diz aqui, ó: Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo.
Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. 21. Para finalizar. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Pulando para o 23, somente mais um, diz aqui: Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, no cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Olha só, nós vemos um final totalmente triste para Uzias. A partir do versículo 16, começa a dizer que houve uma queda espiritual de Uzias, uma queda na sua posição política. O grande problema não é a posição política, o grande problema é como ele foi visto diante de Deus a partir daqui. Um homem digno de punição, porque ele resolveu se ensoberbecer, né? Porque no versículo 16 já começa dizendo assim, ó, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele tinha tudo para dar certo, mas tinha esse detalhe aqui, ó. Ao se tornar poderoso, seu coração se ensoberbeceu. Porque em Provérbios diz que a queda, a soberba precede a queda, a altivez precede a queda. Queridos, é triste a gente ver um rei, e a gente vê isso inúmeras vezes ao passar dos dias, amigos, seja lá quem for, pessoas que começaram muito bem, políticos que começaram muito bem, e quem sabe temendo a Deus, eu vou mudar esse país, eu vou exercer meu cargo político para a honra e glória de Deus, mas esse detalhe do coração não suportar essa altura de glória, de honra, você pode se decidir, se orgulhar. E esse é na verdade, é um alerta, é uma exortação que eu quero trazer para você hoje. O que importa de fato não é como você começa, o que importa de fato é como você vai terminar. Essa é a grande questão. Como é que você vai terminar? Será que você começou bem? Como é que é a sua vida cristã? Você está bem? Será que você está fazendo tudo o que deve ser feito? E a alerta de Deus para nós hoje é: cuidado para não cair no erro de Uzias, que resolveu queimar incenso, guiado pelo seu orgulho. Ele resolveu fazer algo que Deus reprovava. Ele resolveu exercer uma função que só os sacerdotes podiam exercer, que é queimar incenso ao Senhor. E ele resolveu dizer assim: não, não estou nem aí se é essa a vontade de Deus. É como se ele estivesse dizendo, né? Não me importa, eu sou rei, eu sou poderoso, eu vou queimar incenso e acabou. De repente, o que é que acontece com Uzias? A palavra de Deus diz que ele se tornou leproso instantaneamente como punição de Deus. E aqui no versículo 20 diz que quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente, porque no final do 19 diz que surgiu lepra em sua testa. Lepra era uma doença incurável, né? Somente Deus podia curar, é ainda. E essa foi a punição de Deus pela soberba de Uzias, que resolveu fazer algo que provocava a ira de Deus. Deus fez crescer uma lepra na sua testa, e depois que ele se tornou leproso, os sumos sacerdotes o expulsaram imediatamente. Porque, na verdade, até por ser uma doença contagiosa, quem era leproso não vivia junto com a sociedade normalmente, ele era separado. Triste situação de Uzias no versículo 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Esse é o fim de quem tinha tudo para dar certo. Esse é o alerta para mim e para você. Cuidado com a soberba. Você tem tudo para dar certo, talvez se você teme a Deus. Você tem tudo para dar certo se você quer realmente fazer a vontade de Deus. Mas cuidado quando as coisas que Deus te der, o dinheiro, talvez a sua posição política, talvez a sua posição profissional, talvez a sua posição ministerial, possa tentar levar o seu coração e se exaltar e sair da direção de Deus. E ter um
péssimo fim. O que importa não é como você começa, é como você termina. Isso é o que importa. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra sirva de alimento e exortação para você hoje. Deus abençoe. Até o próximo devocional.